No ataque, a primeira posição, e a posição mais importante, né, dentro de um ataque, dentro do futebol americano como um todo, tá, é o quarterback. Bom, quarterback é o nosso cara que precisa mudar o jogo, tá? Quais são as características que nós precisamos ter dentro de um jogador que atua como quarterback? Independente de qual estilo de jogo a equipe utilize, independente de qual estilo de jogo esse atleta tenha, tá? Se ele é um cara que vai passar mais a bola, se ele vai correr mais com a bola, independente disso, o quarterback precisa exercer a função de liderança, tá? A principal demanda que um quarterback tem é a demanda de ser um cara líder, tá? E quando eu falo líder, não quer dizer que esse quarterback, né, ele vai impor alguma coisa, ele vai ser aquele cara arrogante dizendo que sabe tudo. Não, ele é o cara que precisa ser um líder, e ser um líder a gente consegue desenvolver, tá? Trabalhar a parte mental, e esse cara precisa ser um exemplo, tá? Dentro da equipe, porque ele é o cara que monta o ataque, tá? O quarterback é o reflexo do seu ataque, certo? Ele precisa ser um cara inteligente, porque o quarterback é o cara que vai tomar as principais decisões, tá? Dentro de uma unidade ofensiva, é praticamente impossível montar qualquer sistema de jogo onde não dependa da inteligência do quarterback, tá? A não ser que tu monte um sistema onde vai ser 100% corrida ou algum sistema wildcat que não tem quarterback, tá? Porque o quarterback ele precisa fazer as leituras para passar a bola, precisa tomar as decisões corretas, precisa fazer as leituras no jogo corrido, precisa identificar o que a defesa está fazendo. Então, o quarterback, ele precisa, além da liderança, ele precisa ser inteligente. Capacidade de lidar com situações. Isso é extremamente importante, tá? O futebol americano, cada dia ele muda, tá? Todo jogo vocês vão enfrentar coisas diferentes, vocês vão ver coisas diferentes, certo? E aqui é importante a gente saber que o quarterback precisa saber lidar com essas situações, certo? Cada snap ele vai se deparar com uma situação possivelmente diferente, seja em alinhamento, seja no que a defesa está fazendo, seja pelo placar do jogo, seja pela situação do jogo, enfim, diversas situações se colocam à frente do quarterback e ele precisa sempre manter, né, o seu sentido de liderança, sua inteligência e ter a sua capacidade de lidar com qualquer situação, tá? O quarterback normalmente é aquele cara que, se for abalado, tá? Se o quarterback perder o seu equilíbrio, não conseguir lidar com as situações, né, naturalmente o ataque tende a desandar, porque geralmente ele é o centro do ataque, tá? Então ele precisa ter essa capacidade de lidar com essas situações. Capacidade de passar a bola, tá? Independente do quarterback, se ele for um cara que corre muito mais do que passa, mesmo assim ele precisa ter uma capacidade de passar a bola. A ameaça do jogo aéreo ela é crucial, então qualquer quarterback ele precisa passar a bola. Tá? Se ele não tem essa ameaça de passar a bola, ele não é um quarterback, ele é um running back que está alinhado na posição de quarterback. Mas o quarterback ele precisa ter essa capacidade de passar a bola, porque ele precisa levar essa ameaça para a defesa, tá? Senão fica um jogo unilateral e fica extremamente fácil para a defesa, né, compensar isso. E ele precisa ter um senso de localização. O que eu quero dizer com senso de localização? Bom, o quarterback precisa ter esse senso de localização em dois pontos. Primeiro, ele precisa saber onde ele está, certo? Ele tem a sua proteção, ele precisa conhecer a proteção que a OL está dando a ele, certo? E ele precisa saber aonde pode vir pressão, aonde está vindo pressão, e ele precisa estar localizado dentro do pocket, tá? Quando o quarterback não consegue se localizar dentro do pocket, ele tende a primeira ameaça sair. E quando ele sai, normalmente a qualidade do passe ele diminui. Então ele precisa saber se situar, né, saber aonde ele está para poder desenvolver, né, o seu jogo. E outra coisa dentro desse senso de localização, ele precisa saber onde as rotas estão. Tá? Ele precisa ter esse senso de localização para saber, pô, tá chegando a pressão, eu sei o ponto que a minha rota está atacando, então eu consigo ter esse time, tá? Ter esse feeling, tipo, não vai dar tempo da pressão chegar e eu consigo passar a bola em tal rota. Tá? Então esse senso de localização é crucial para o quarterback, senão o quarterback começa a tomar decisões precipitadas. Tá? Ele não sabe o que está acontecendo, ou ele cede um sec, ou ele sofre um fumble por não saber o que está acontecendo na sua volta. Tá?
Como que a gente pode desenvolver, então, essas características que um quarterback precisa? Bom, trabalho mental é crucial para o quarterback. Tão importante quanto ele ir para o campo lançar a bola. Tão importante quanto ele ir para a academia é o trabalho mental. O quarterback, como eu falei, ele precisa ser o cara espelho dentro do ataque. Todo o ataque se baseia no quarterback. O quarterback, então, precisa desenvolver, precisa trabalhar a sua mentalidade, tá? Ele precisa ser esse cara. Muitos quarterbacks não conseguem ser esse cara e, naturalmente, né, o ataque tende a ser mais fraco, né? Quanto o quarterback não é um cara tão centrado, tá? Então ele precisa trabalhar essa parte mental, precisa ter o conhecimento e a leitura do jogo. O quarterback é aquele cara que tem que saber o que está acontecendo. Ele tem que saber tudo sobre o conceito do ataque, tá? Cada step de cada jogador do ataque, o quarterback precisa saber. O quarterback precisa saber também o que a defesa pode fazer. Tá? Ele precisa conhecer os conceitos, né, da defesa, precisa saber se a defesa está num front de 3 homens, de 4 homens, da onde pode vir a pressão, qual cobertura do campo aquele time roda. Então o quarterback precisa ter esse conhecimento, porque só assim ele vai conseguir tomar as melhores decisões. Tá? Então ele precisa ter muito conhecimento de jogo, e isso vai facilitar, então, né, para ele lidar com as situações, né, e para ele ter para ele se situar em campo, tá? Para ele saber o que ele vai fazer, ele precisa ter esse conhecimento. Movimentação dos pés, tá? O que o quarterback precisa desenvolver muito, né? É a movimentação dos pés. Às vezes a gente pensa, pô, o quarterback é o cara que vai passar a bola, mas o quarterback precisa muito da sua base, tá? Se vocês forem pesquisar qualquer drill de quarterback, os primeiros drills que aparecem são drills de movimentação dos pés, tá? Do quarterback ajustando sua base, dando seus steps. Isso é crucial. O quarterback que é estático, o quarterback que recebe o snap e fica parado, ou que não tem uma boa base, normalmente ele tem um passe muito pior comparado a um quarterback que tem um bom jogo de pés, tá? Velocidade. Quando eu falo em velocidade, eu não falo velocidade no sentido de correr em linha reta, tá? Esse quarterback ele precisa ter um release rápido, tá? Precisa trabalhar muito esse release. Release seria a velocidade com que ele solta a bola, tá? E quanto mais rápido, quanto mais ele desenvolver essa velocidade, melhor é a sua capacidade de passar a bola. Por quê? Isso é muito atrelado também com esse senso de localização, tá? Às vezes a gente vê a pressão chegando, se o quarterback é um cara lento, demora muito para soltar a bola, né? Ele vai tomar decisões precipitadas, né? Ou vai sofrer o sec. Então ele precisa trabalhar muito esse release rápido, trabalhar essa velocidade, né? Para conseguir fazer esse conjunto, né? Lidar com a situação onde está chegando a pressão, ter essa localização e conseguir passar a bola, tá? E força. O quarterback precisa ser um cara forte, né? A gente fala, tipo, mas o quarterback não são os caras mais fortes do mundo. Talvez eles não sejam os caras mais fortes do mundo para empurrar algum jogador, para dar um tackle, caso sofra uma interceptação, mas o quarterback precisa trabalhar sua força corporal tanto quanto qualquer outro jogador, tá? O passe do quarterback, ele não é só ir na academia treinar braço e dizer que tem força o suficiente para passar. O movimento de passe do quarterback, ele recruta muita musculatura do corpo, tá? Força de tronco, abdominal, ombro, braço, enfim, todo o corpo do quarterback ele precisa estar bem desenvolvido, né, para ele poder ter um bom passe. Então a força é crucial. Um quarterback que não tem força, o seu passe, além de sair fraco, não ter uma longa distância, ele é um passe impreciso, tá? E isso prejudica também na mecânica. Porque a mecânica do passe do quarterback, ela não recruta apenas o braço, ela recruta o corpo todo. Então, se o corpo todo não tiver apto para fazer isso, o seu passe vai sair, né, mais fraco. Bom, tipos de quarterback. Existem basicamente, tá, 2 tipos de quarterback. O cara que é mais passador, tá, o que a gente chama de pocket passer, certo? Que é o quarterback, aquele que tu não vê correndo, que normalmente pega a bola e aí todo o sistema dele é montado para ele trabalhar o seu passe, tá? Um bom exemplo disso, então, é o Tom Brady. O Tom Brady é o clássico quarterback passador, tá? É o clássico pocket passer. E o segundo exemplo é o running back, o quarterback corredor. É aquele cara que tem características de um running back, tá?
E o principal exemplo hoje na NFL, né, é o Lamar Jackson, que foi o MVP da última temporada. Né, ele é um cara extremamente versátil, ele sabe passar a bola, ele tem todas as características de um quarterback e ao mesmo tempo ele tem essa ameaça terrestre. Então ele é um estilo de quarterback diferente, né, do Tom Brady, que é um cara pocket passer, enquanto que o Lamar Jackson é um cara mais scramble, é um cara que, se ele sentir a pressão, ele consegue correr, né, o ataque desenvolve jogadas em prol do cara que corre com a bola, tá? E aí entram as diferenças. Bom, o cara que é passador, ele é um cara um pouco mais lento, tá? Ele não é um cara que vai correr tanto, talvez ele não seja um cara tão forte fisicamente, tá? Não é um cara tão explosivo, não é um cara tão veloz, e agora eu falo em velocidade para correr, tá? Mas ao mesmo tempo ele tem um senso de localização muito maior, ele tem um trabalho de identificação de cobertura muito maior, e ele tem normalmente um release até mais rápido, né? Ele tem uma qualidade de passe muito melhor. Quando a gente olha para o running back corredor, isso se inverte, né? Ele é um cara mais veloz, ele é um cara mais ágil, tá? Normalmente tem um cut muito bom. Ele é um cara também extremamente inteligente, porque ele precisa se proteger, tá? Ao mesmo tempo que ele tem um passe, né, um pouco menor. O senso de localização normalmente é menor e justamente por isso acabam compensando trabalhando essa parte de corrida, tá? É um cara que não se sente confortável dentro do pocket, por exemplo, tá? Então a gente consegue ver essas diferenças entre esses dois tipos de quarterback, tá? Aquele cara que é passador e aquele cara que é corredor.